Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Hoje vim aqui falar um pouco sobre transtorno de personalidade borderline, né? Ah, então, assim, como entender e manejar o transtorno de personalidade, né? Às vezes a pessoa tem alguém da família, às vezes a pessoa é o borderline, ou tem um amigo borderline, ou tem um namorado ou uma namorada borderline. Como lidar, como encarar essa situação, né? Então vamos discutir isso daqui hoje. Antes, lembrando que todo domingo, das 15 às 16h30, das 15 horas às 16h30, eu estou online. É como se fosse assim um processo, não é terapia, mas fosse um processo terapêutico de perguntas e respostas em que eu posso estar ajudando essas pessoas, né? As pessoas perguntam por mensagem mesmo, eu às vezes respondo por áudio, às vezes respondo escrevendo também, né? O que ficar mais fácil para se comunicar e para passar a mensagem que é necessária ser passada, né? Bom, deixa eu me apresentar, né? Meu nome é Marcelo Pascoal Pizzuti, sou psicólogo, eu tenho especialização em transtorno de personalidade borderline, e eu fiz essa especialização quando eu descobri que eu também tinha esse transtorno de personalidade. Aí eu fui estudar, eu já era psicólogo, né? Fui estudar, eu fui... hoje em dia eu moro na Argentina para estar me especializando. Aqui eu estou fazendo uma especialização tanto em psicanálise quanto em psicologia comportamental dialética, né? Bom, basicamente é isso. Outra coisa também, né? Porque muitas pessoas desse grupo, elas têm muita dúvida, né? Então elas meio que querem um atendimento mais privativo, né? Que não seja no grupo. Aí é necessário marcar uma agenda, tá? Ou marcar um horário. Eu cobro um valor simbólico das minhas sessões. Eu cobro R$ 50 a sessão de 50 minutos. O CRP pôs um valor bem mais acima do que isso, tá? Tá por volta de 250, R$ 300 a sessão, eu cobro bem menos. Tudo isso para estar ajudando essa comunidade do transtorno de personalidade borderline, porque eu sei que eles sofrem muito, e porque eles não têm, muitos deles, por ter crises tão fortes, muitos deles não conseguem trabalhar. Então é uma forma de ajudar essas pessoas, tá bom? Esse grupo de WhatsApp é 24 horas por dia, então sempre tem alguém lá ajudando. Você está sofrendo, você pode entrar no grupo, você pode estar discutindo seus dilemas, tal. Eu trabalho só 8 horas por dia, tá? Então se alguém mandar uma mensagem e tal, provavelmente, e for tarde da noite, provavelmente só vou responder no outro dia, tá? Eu digo isso porque uma das características do transtorno de personalidade borderline é a baixa tolerância à frustração. Então, às vezes eu não respondi na hora, a pessoa já fica zangada e já não quer mais saber, e já fica, né, bem emburrada comigo. Mas é uma característica própria do borderline, né? Eu tem várias histórias sobre isso. Eu tenho um paciente que ele estava com atitudes bem infantis, né? Em relação a como ele lidava com dinheiro, com os familiares e tudo. Eu falei, olha, você está com atitudes bem infantis, né? Na hora ele não falou nada. No outro dia ele me ligou furioso, e falou que eu chamei ele de infantil, quem pensa que eu sou, e não sei o que, não sei o que lá. E a ideia era só... Não chamei ele de infantil, eu falei que ele estava com atitudes infantis em relação a dinheiro e a família, né? Então, assim, às vezes as pessoas não aguentam nenhum tipo de frustração, mas isso não é uma doença, tá? Isso daí é uma...
borderline nasceu sem essa capacidade, mas isso não significa que a pessoa não pode adquirir essa habilidade. É uma habilidade que a pessoa pode adquirir e é através de treinamento, através de terapia aqui comigo, né, que as pessoas conseguem superar essas barreiras, aprimorar, assim, deixar de lado essas frustrações, essa baixa tolerância às frustrações. E a lista de baixa tolerância à frustração é imensa, tá? Às vezes qualquer coisa que eu diga... bom, vocês sabem que para agendar uma sessão é necessário pagar os R$ 50 e tem algumas regras, né? E uma das regras é, se você desmarcar no dia, você perde a sessão e você paga normalmente, né? E isso sempre é explicado no início da terapia, sempre. Todo esse protocolo é passado para a pessoa. Já sei, eu vi no vídeo, mas eu falo novamente porque é muito importante. E aconteceu com uma paciente de ela não poder aparecer e se eu podia agendar para um outro dia, eu falei, claro, posso agendar para outro dia, mas essa sessão você paga, tá? E ela ficou furiosa. Ela pagou tal e nunca mais apareceu depois, né? E às vezes tem isso. Aquele rapaz, não vou falar nome, tá? Porque tem a ética, que eu falei que ele era infantil em relação às finanças dele, com a família dele. Ele estava devendo 10 sessões e não me pagou, né? Então, assim, não fique frustrado também se eu vou cobrar adiantado, tá? Então, quer agendar? Pode agendar. Quer agendar uma sessão? Pode agendar, é só pagar R$ 50. Quer agendar 2 sessões? É só pagar os R$ 100 e assim sucessivamente. E é importante, tá? Eu nunca exijo do paciente que pague um monte de sessões, né? E teve um caso, também não vou falar o nome da pessoa, né? Mas uma pessoa lá de Santa Catarina, ela pagou 10 sessões e ela decidiu fazer só 4, né? Na época eu estava na Itália e nem tinha como transferir esse dinheiro para a conta dela. Eu falei assim, olha, não posso devolver esse dinheiro, o que eu posso fazer, você faz sessões e fica tudo certo. E a coisa ficou, a pessoa ficou muito nervosa, a pessoa ficou furiosa e eu tive que dar um jeito de devolver o dinheiro para essa pessoa. Então, assim, são pessoas com baixa tolerância à frustração e tem que, através da terapia, desenvolver e em relação a esse caso, eu não pedi para ela pagar 10 sessões, tá? Ela foi lá, depositou porque ela quis. Eu cobro uma sessão. Ela foi lá e depositou já 10. Mas depois já fez a maior encrenca porque eu não queria e não podia devolver o dinheiro, né? Mas tive que dar um jeito, né? Porque ela já estava fazendo toda a internet escândalo sobre mim aí, né? Isso daí é uma característica super ruim também do borderline, essa explosão de emoções e de falta de controle, né? Eu vou dar uma pausa agora no vídeo, só para rever assim os pontos que eu tenho que tomar, mas é um segundinho, um clique só, já volto. Opa, voltei, desculpa. Então, assim, uma das perguntas mais frequentes é se o borderline tem cura, né? E, bom, já tem um monte de vídeo aí no YouTube dizendo que é transtorno de personalidade borderline, não é uma doença, então não tem cura, né? É uma característica da pessoa, né? Mas, assim, é isso mesmo, tá? Não é uma doença, né? Não tem como ter uma cura, né? Mas há um sofrimento muito grande, tá? Então, assim, hoje eu não vou falar muito sobre teorias, senão a gente fica falando sobre teorias, nem sempre o paciente entende. Então, vamos ser mais práticos, tá? É assim, o borderline, ele nasceu sem
inteligência emocional, sem equilíbrio emocional, sabe? Com baixa tolerância à frustração. E assim, tem vários. E para diagnosticar o borderline, o psicólogo ou psiquiatra usa o livro chamado DSM-5, né? Então, dependendo da quantidade de características essa pessoa tem, ela vai ser diagnosticada ou não com o transtorno de personalidade borderline. Mas a pergunta é, tem cura? Olha, não é que tenha cura, tem estabilização, né? Por exemplo, né? Eu não vou esconder toda a minha história, né? Porque foi uma história cheia de desequilíbrio emocional, né? E chegou um momento da minha vida, eu falei assim, não, eu quero viver. Eu quero viver, eu quero viver bem, eu quero estar bem, né? Então, assim, na psicanálise se diz muito que ou melhor, a estrutura da psicanálise eles chamam que o que é saudável? Saudável é a capacidade de amar e trabalhar. Então, o borderline ele pode estar pensando mais nisso. Ele tem essa capacidade de amar, ele tem a capacidade de trabalhar, porque se ele não está tendo, ele está tendo comorbidades. E o que é comorbidades? Vai vir reclamar que tem ansiedade, ele vai reclamar que tem toque, que tem transtorno do pânico, que tem fobia social, e fica tudo muito confuso, sabe? Porque como o borderline ele tem um pouquinho de tudo, às vezes um montão de tudo, fica muito complicado para o profissional da saúde diagnosticar esse transtorno, né? E aí ocorre um outro problema. Muita gente me liga e fala assim, olha, eu quero agendar uma sessão, mas eu tenho dúvida nisso, nisso, e quando eu vou ver, a dúvida, na verdade, depois de todas aquelas perguntas, é se ele vai se curar depois de uma sessão, né? Então, assim, ele não sabe nem o que é um processo psicanalítico, um processo terapêutico. E não é em uma sessão, gente. Não é um lugar que você vai lá, toma um passe, tira todo o descarrego e tá tudo certo. Isso não é psicologia, isso não é psicanálise. Psicanálise é você saber o que está acontecendo com você, descobrir os motivos, porque certas circunstâncias sempre acontecem em sua vida repetidamente, e tudo isso tem uma explicação. Então é um processo investigativo. Além de ser um processo investigativo, é um processo para adquirir habilidades de inteligência emocional, de controlar a fúria, de controlar a ansiedade. Então são todas capacidades e habilidades que tem que desenvolver, e um monte de coisas que tem que descobrir de si mesmo, e eu posso te garantir que não vai ser em uma sessão. Mesmo usando essas terapias que se chama terapia breve, a terapia breve dura 6 meses já, né? Então imagina as outras, né? Então o processo de estabilização, e se você quiser chamar o processo de cura, vão ser alguns anos de terapia, juntamente com o psiquiatra também, tá? Então você vem toda semana para o psicólogo, e de mês em mês, basicamente, mais ou menos isso, no psiquiatra, para ele estar regulando o seu medicamento, tá bom? Bom, a terceira e última pergunta de hoje, que o vídeo ficou bem longo, né? Que é: como posso controlar minhas emoções de forma mais eficaz? Bom, né? Então vamos lá.
O borderline realmente ele tem uma dificuldade imensa em controlar as emoções, né? Imensa, imensa. E para isso tem 3 ferramentas importantes, né? Que é a primeira é a terapia, né? Sem terapia, a pessoa não vai saber o que está acontecendo com ela, né? A terapia vai ajudar essa pessoa a se autodescobrir, rever o que passou lá atrás, porque muitas coisas a gente esquece por mecanismo de defesa nosso. Então a gente fala assim, não foi nada, tal, a gente esquece para proteger, nos protegemos, e aí o que acontece é que é como se alguma coisa ficasse guardada, que não pudesse mexer, porque se mexesse iria doer, né? Outra coisa é o tratamento psiquiátrico, né? Vamos imaginar o seguinte, transtorno de personalidade borderline. Então, transtorno, porque a gente não sabe o agente causador, é um sentir mal, mas não é uma gripe, não é uma doença. Então é um transtorno, que quando a gente não sabe o agente causador, né? Um transtorno de personalidade. A personalidade da pessoa está transtornada, sabe? Está transtornada. Borderline, eu também sou professor de inglês, eu posso explicar bem isso. Borderline é limite. Está no limite entre a neurose e a psicose. E acredita em mim, isso daí gera muito sofrimento, né? Por exemplo, o esquizofrênico. O esquizofrênico, ele faz essa viagem para psicose e não volta mais, sabe? Ele vai viver sempre naquele mundo, né, psicótico. O borderline não. Ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? Alguns, eu tenho relatos de alguns que se sentiram... o que mais acontece é de se sentir perseguido, né? A paranoia, né? Às vezes, não, aquela pessoa melhorou diferente, não tá bem, não, aquele cara vai querer me sequestrar, não, sabe? Então, uma das crises que ocorre muito é a paranoia no transtorno de personalidade borderline, né? Então, é necessário demais que a pessoa use a medicação de forma correta, né? Dessa forma, com terapia e o medicamento correto, a pessoa pode ter um equilíbrio bem mais eficaz nas suas relações, né? Borderline não é como narcisista ou psicopata, tá? Psicopata e narcisista também são transtorno de personalidade. Mas borderline é diferente, né? Porque psicopata ele não tem emoções, né? Se ele quiser fazer uma coisa mal, ele vai e faz. O narcisista, ele vai depender do seu sofrimento. Ele vai depender que você fica o tempo todo aplaudindo ele, olha como ele é bonito, como ele é rico, como ele é saudável, como ele é popular, né? E depois que você para de fazer isso, ele te descarta, né? E o borderline não. O borderline é uma pessoa muito intensa no amor. Então ele é o contrário do psicopata. O psicopata não tem amor nenhum. O borderline vai ter amor demais. E ele não vai ser... não vou falar que ele não é capaz de controlar, né? Ele pode desenvolver, né? Mas ele vai desenvolver isso à custa de muito sofrimento, né? Eu realmente não acredito que o borderline ele tenha o desejo de se matar.
Alguns se matam, tá? Acontece com muita frequência. Mas tem outros transtornos, bipolar, que é muito mais perigoso a pessoa cometer o suicídio, porque na verdade eu não acredito que o borderline ele queira se matar. Ele quer viver aquele grande amor, né? E como ele não sabe lidar com as emoções, ele faz tentativas. Então é muito perigoso, tem que ser tratado e terapia, medicamento adequado e a vontade de querer mudar são os 3 pilares para o borderline atingir estabilização, né? Olha, vou ficar por aqui. Eu acho que já esclareci algumas coisas. Vocês podem deixar dicas. Meu WhatsApp profissional é público, tá aí nas redes sociais, tá aí no meu site, no YouTube. E eu posso preparar um próximo vídeo para ir passando essas informações para vocês, porque o borderline são tantas informações, sabe, que apenas em um vídeo é impossível. Então, assim, eu me comprometo de pelo menos um vídeo por semana estar passando aqui. E fora também esse grupo que eu tenho de domingo, das 3 às 4h30, das 3 da tarde às 4h30, eu vou estar lá ao vivo, respondendo todas as dúvidas, tá bom? E vocês podem também mandar as dúvidas de vocês para o meu WhatsApp. Eu não prometo responder, tá? Muitas vezes eu estou em atendimento, muitas vezes eu não consigo responder todas as perguntas. Eu tenho uma vida mais solitária, eu não tenho secretária, tudo por WhatsApp mesmo, tal, né? Então, por favor, me entenda, nem sempre dá para responder todas as mensagens, mas tudo que vocês perguntarem eu vou estar respondendo nos vídeos ou nessas reuniões aos domingos. Bom, agradeço a todos, obrigado por participar desse vídeo, estou aqui para ajudar e a colaborar naquilo que for possível. Abraço, até logo, tchau.